Fala galera, chegando com as informações importantes deste domingão. O Cruzeiro voltou depois do empate com o Atlético Paranaense, mais carga liberada para o jogo contra o Botafogo. Botafogo disparadíssimo na liderança, é o próximo compromisso do Cruzeiro no outro domingo às 6h30 no Mineirão. O técnico Pepa terá desfalques, inclusive ele fica fora. Vamos ver se tem algum retorno, tem uma semana inteira de trabalho, segunda-feira de folga para os jogadores, a retomada na terça. Zagueiro com a negociação muito próxima de ser concretizada. E que história é essa? Interesse da Udinese da Itália em Wesley? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão, depois do empate com o Atlético Paranaense. Jogadores do Cruzeiro retornaram na manhã deste domingo, foram liberados, segunda-feira de folga, aquela folga que é tradicional e pelas leis trabalhistas também ela precisa acontecer. Então folga nessa segunda, como o jogo é no outro domingo. O Cruzeiro tem terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5 dias de atividades na toca até o compromisso no outro domingo, repito, às 6h30 no Mineirão, que deve receber um grande público, já que o Cruzeiro abriu neste domingo mais 2 setores. Os outros esgotados, amarelo superior, amarelo inferior, o vermelho inferior, laranja inferior. Cruzeiro abriu laranja superior e vermelho superior, então você que é torcedor pode comprar, a princípio vai ficar fechado apenas o roxo superior, mas claro, se a venda melhorar bem aí até o meio da semana, o Cruzeiro pode sim também abrir o roxo superior. É o jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que goleou a equipe do Coritiba e está cada vez mais disparado na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 43 pontos, 12 à frente do segundo colocado, que é o Flamengo. O Flamengo que venceu o Atlético, o Palmeiras é terceiro. O Cruzeiro, ele termina a rodada na 10ª colocação com 23 pontos. Em relação ao G6, o Cruzeiro está a 5 pontos atrás do 6º colocado, que é o Red Bull Bragantino. E em relação à zona de rebaixamento, o Cruzeiro está com 8 pontos, manteve a diferença. O Bahia é o 17º colocado, empatou com a equipe do São Paulo fora de casa. 8 pontos então o Cruzeiro tem em relação ao Z4. E agora o Cruzeiro seguindo, aliás, naquela sequência pesada de final de turno, início de retorno, compromissos importantíssimos. Terá o time do técnico Pepa. Bom que os reforços estão chegando, vão ficando cada vez mais inteiros fisicamente, e o Pepa tendo novas opções para ir montando este Cruzeiro. Por falar em Pepa, ele cumpre suspensão, foi expulso contra o Atlético Paranaense. Rafael Cabral cumpre suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo. O Wesley também cumpre suspensão, recebeu o 3º cartão amarelo. São desfalques certos nesse time do Cruzeiro para o jogo contra o Botafogo. O Lucas Oliveira vai seguir fora, não tem condição por causa da contusão que ele teve, da lesão que ele teve no tornozelo, não volta. O Bruno Rodrigues tem a chance de retornar. Vamos aguardar também sobre o futuro do jogador, se esta semana aí a novela Bruno Rodrigues vai ser encerrada. Agora, temos 2 informações importantes aqui de bastidores. A primeira é sobre o zagueiro João Marcelo, 23 anos, o acordo está cada vez mais próximo. Jogador ontem teve amistoso, inclusive, do Porto contra o Rayo Vallecano da Espanha, e ele ficou fora. Ele vinha sendo presença no banco nos últimos jogos da equipe do Porto, mas neste compromisso ele ficou fora porque o acordo está muito bem encaminhado aqui com o Cruzeiro. Tem ali uma questão ainda para definir o tempo de vínculo, se é empréstimo até o final do ano ou se é empréstimo até a metade do ano que vem. Aí seria um empréstimo de uma temporada com opção de compra, mas o jogador ele deve mesmo ser uma opção para o Cruzeiro na defesa. Está ainda em Portugal,
mas acertando os detalhes para vir a Belo Horizonte. Não deve dar nenhum problema, tem até quarta-feira. Não é que tudo precisa estar no bid até quarta-feira. O processo pode ser iniciado para sair no bid um pouco depois, mas o Cruzeiro acertando esses detalhes aí, a contratação vai ser confirmada. Não tem nada assinado até o momento, mas repito, é uma possibilidade muito grande e as partes vão caminhando aí para um desfecho positivo. Zagueiro João Marcelo, então, de 23 anos. Uma outra informação que agitou ontem veio até de um jornalista turco sobre o Wesley e o Udinese. Deixa eu confirmar o nome do jornalista, é um nome difícil inclusive, mas ele sempre dá boas informações. É o Ekrem Konur. E ele disse sobre um interesse da Udinese no Wesley. O Cruzeiro fez um investimento, 2,5 milhões de euros, para ter o Wesley, a informação até que a gente divulgou na época, 50% dos direitos econômicos do jogador. E o que eu apurei é o seguinte: teve uma consulta, nada chegou ao Cruzeiro até o momento de proposta oficial, e se chegar, tem que ver valor, muita coisa envolvida. É um jogador que o Cruzeiro considera um ativo, que considera muito importante, apesar daquele começo com mais dificuldade, mas nos últimos jogos o Wesley vem sendo uma peça importante no ataque do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, uma assistência e um gol marcado, um bonito gol inclusive. O Wesley aí que está crescendo de produção, o Pepa gosta muito, a diretoria do Cruzeiro conta com ele. Teria que ser uma proposta, pelo menos conversando com algumas pessoas, de um valor muito grande para o Cruzeiro pensar neste momento em negociar o atleta. Aquela proposta é irrecusável, porque sabe que o Wesley pode crescer ainda mais de rendimento e, sendo esse ativo do clube, render num futuro aí muito mais. E ainda porque, neste momento, existe a indefinição sobre o Bruno Rodrigues, né? Então, de repente, você perder duas peças seria um baque muito grande no elenco, com a janela fechada. Então, é pouco provável disso avançar. Repito, teria que ser uma proposta muito irrecusável para o Cruzeiro pensar em alguma negociação. Até por falar no Bruno Rodrigues, vamos ver se nesta semana se define alguma coisa sobre o futuro do atleta, se ele vai para a Arábia ou se ele continua no Cruzeiro. O Cruzeiro tem um interesse, fez uma proposta de reajuste salarial, de comprar mais um percentual, mas dentro da realidade, sem fazer uma loucura. E agora, claro, depende aí das partes envolvidas, o Tombense, o staff do jogador, o próprio Bruno Rodrigues. Vamos seguir acompanhando. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!